uma hora a quantidade absurda de gols que o Flamengo perde iria cobrar caro. E essa hora chegou. É um ponto que todo mundo bate no Flamengo. O Flamengo perde muitos gols, o Flamengo perde muitos gols, o Flamengo perde muitos gols. E uma hora a conta chega. A conta chegou. A gente não sabe se é desinteresse pela competição, não sei. Mas eu sinceramente acho que com o investimento que o Flamengo tem, o Flamengo não pode se dar o privilégio de desprezar qualquer competição. Eu sinceramente não acho que foi desprezo hoje a Copa do Brasil. Sim, a falta de um meio armador faz muita falta no Flamengo, mas não é justificativa para fazer o jogo que fez hoje. Até porque o Flamengo teve chance de levar o jogo pelo menos para os pênaltis, e a quantidade absurda de gols que perdeu acabou resultando na eliminação do Flamengo. Então, você que chegou aí, eu sei que você tá chateado, eu também tô chateado pra caramba. Mas já chega deixando o like aí pra me dar uma força. Não tenho culpa da eliminação do Flamengo. Cara, sinceramente, fazer um jogo depois de uma derrota ou fazer um vídeo depois de uma derrota é insuportável. Mas estamos aqui nas derrotas e nas vitórias. Se você puder me dar uma força aí, deixando seu like, deixando sua inscrição, comentando aqui embaixo. Créditos de imagem ESPN, ESPN Sports. O link vai estar na descrição como créditos. Vamos ver o que é que a bancada da ESPN vai falar a respeito dessa eliminação do Flamengo, que foi revoltante. Faz um jogo abaixo do que costuma e é tão mérito do Vitória e uma situação tão atípica que o Flamengo tinha feito gols nos últimos 10 jogos. A última vez que o Flamengo não tinha marcado gols quando entrou em campo foi naquele jogo contra o Bragantino, quando o próprio Flamengo fez uma autocrítica. E antes desse, no empate por 0-0 contra o Fluminense, na estreia do atual treinador, né, na decisão do Campeonato Carioca. Quer dizer, esse time do Flamengo faz gols. Ele toma gols, mas ele faz gols também. Ele costuma criar muitas chances, costuma pressionar. E o Vitória não fez isso. Acho que faltou um pouco de inspiração individual. Até o Flamengo concluir melhor as chances que teve. Mas, inegavelmente, foi um jogo abaixo do Flamengo. O resultado não tem interferência nenhuma de arbitragem. E se não tem interferência nenhuma de arbitragem, o resultado é justo. Meti o cabeção, desculpa. O Birna tava ali por pegar água. Esqueci que tava a câmera no Birna, aparece um cabeção assim, opa, mas vamos lá, água eu tomo já já. Geode, o seu lado eu posso. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Essa eliminação no Flamengo, belíssima vitória do Vitória. Eu tô ressaltando porque a gente é a tendência. E assim, o torcedor do Vitória hoje tem que estar felizaço. Ele tem que olhar para a família, se assistiu junto e falar: vivemos uma grande noite de futebol nesta quinta-feira, Jean. Exatamente. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Lembra que a gente sempre fala, quando é a discussão do mata-mata com os pontos corridos e tudo mais, que os pontos corridos permitem tudo. E quando a gente diz permitem tudo, é que num confronto de um jogo ou de dois jogos entre duas equipes, por mais que uma seja muito mais forte que a outra, ela pode ser eliminada. Ela pode ser eliminada se acontecer o que aconteceu hoje. E o que aconteceu hoje? Primeiro, o Vitória, eu acho que ele foi praticamente impecável para aquilo que ele se propunha e que ele podia tentar fazer contra o Flamengo, né? Que era, primeiro, contou com um lance de uma categoria absurda, mais uma vez, do Eric, um jogador que vive um momento espetacular, né? Uma temporada de altíssimo nível, fez aquele golaço, coloca o Vitória na frente e, a partir dali, permite ao Vitória jogar recuado, se defendendo bem e explorando os contra-ataques, explorando uma transição mais rápida, que ele já tinha tentado uma vez, inclusive, antes de fazer o segundo gol. E é bom lembrar, né, o Rossi, pouco antes do segundo gol do Vitória, faz uma grande defesa num contra-ataque ali do time baiano. Então, assim, o Vitória já tinha tido outra oportunidade. Então, é óbvio que o Vitória fez tudo certo, o Vitória jogou muito bem e o Vitória tem muitos méritos. Mas para o Flamengo ser eliminado diante do Vitória, ele obviamente tem que estar muito aquém daquilo que ele pode render. E acho que foi também o que aconteceu. A gente vê um Flamengo que finalizou muito, que teve muito volume, que chegou muito à área adversária, mas que também não sabia direito o que fazer com esse volume, né? Para a gente ter uma ideia, foram 34 cruzamentos do Flamengo. É muita coisa, né? 34 cruzamentos para a área, dos quais só 10 foram certos, quer dizer, só 10 terminaram na cabeça ou nos pés de jogadores do Flamengo. Então, era um Flamengo com muito volume, com a qualidade habitual. É normal que o Flamengo crie muito mais do que o Vitória, mas essa criação não estava levando a grandes lances de perigo. Aí você teve a junção das duas coisas. Uma partida muito boa
do time da casa e uma partida abaixo das possibilidades do Flamengo. É óbvio que precisaria isso acontecer para o Flamengo ser eliminado antes das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Acho que precisaria de uma conjunção de fatores que acabaram acontecendo. Acho que para o Flamengo, óbvio que tem um peso, né? Porque é talvez o único elenco do Brasil que a gente diz que tem condições ou que teria condições de ganhar as 3 competições, né? As 3, acho que só o Flamengo a gente pode dizer que tem essa capacidade, já está fora de um. Para o Flamengo, pesa muito menos, né, do que pesa, sei lá, por exemplo, para o São Paulo, na questão financeira também. Sim. Não só na questão esportiva, né, porque o Flamengo é muito candidato a título brasileiro e de Libertadores, mas também na questão financeira, para o Flamengo isso pesa menos. Acho que tem um peso para o Flamengo na questão de poder utilizar jogadores que não são titulares mais constantemente, né? A Copa do Brasil te permite fazer isso. É bom num clube como o Flamengo, né, para um técnico ter muito jogo para poder rodar um elenco com tanto jogador renomado e tudo mais. E agora, a partir de agora, o Flamengo já não tem mais as possibilidades da Copa do Brasil para rodar o seu elenco e satisfazer jogadores que nem sempre jogam. Pedro e... Em contrapartida, o Flamengo vai ter uma folga aí no calendário, né? Agora, falando a respeito do jogo, que eles elogiaram bastante a partida do Vitória, eu acho que tem que ser elogiado sim, principalmente a postura dos jogadores. Os caras estavam literalmente dando sangue dentro de campo. Literalmente não, né? Mas os caras estavam dando sangue dentro de campo. Mas o que incomoda muito é que, beleza, o Vitória jogou, deram sangue, jogaram com vontade, mas o sistema defensivo do Vitória não foi tão perfeito assim. Olha o tanto de chances que o Flamengo criou. O Pedro teve a chance de fazer o gol, Bruno Henrique teve chance de fazer o gol, Léo Pereira, 2 cabeceiros que geralmente ele não erra, ele errou. O Cebolinha teve chance de fazer o gol e os caras simplesmente não conseguiam acertar o gol, ou quando acertava era um chute fraquíssimo, como foi o caso do Pedro. Cara, sinceramente, o jogo de hoje às vezes faz a gente até achar que os caras não queriam se classificar. Porque realmente a competição menos importante que tem é a Copa do Brasil, apesar dela pagar muito bem. Mas relevância de título, a Copa do Brasil é a menos relevante entre Brasileiro e Libertadores. Mas não dá pro Flamengo investir o que investe e não jogar para ganhar as 3 competições. Não jogar para fazer história, ganhar uma tríplice coroa desses títulos que tem aqui, sendo que nunca aconteceu. Nunca aconteceu no Brasileiro de pontos corridos no formato que é agora um time ganhar os 3 títulos. E o Flamengo investe para fazer isso. E aí quando a gente tem a chance e joga desse jeito, perde gols desse jeito, não que perder gols seja algo incomum no Flamengo, porque como eu já falei, é um problema crônico do time do Flamengo perder gol, mas não tem condição do time fazer 26 finalizações e não conseguir fazer um gol no time do Vitória. Isso é inadmissível, não dá para aceitar. O Flamengo está eliminado da Copa do Brasil, Vitória avança. Pedro, boa noite. Tudo bem, Felipe, um abração a você, boa noite, Jean, Calçade, Birner, fã do esporte. Eu acho que a gente tem que valorizar muito a classificação do Vitória. Eu acho que a gente precisa, sim, falar sobre a ideia do Jair Ventura e também, é claro, que o gol no início não é um gol por acaso, porque tem qualidade envolvida e se ele condiciona também ali a proposta, reforça a proposta de se defende bem e no segundo tempo pode dar uma estocada ali, porque levar para os pênaltis já seria ótimo. Se classificar sem precisar levar para os pênaltis, melhor ainda. Isso tudo tem que ser valorizado. Mas a gente também precisa falar muito do Flamengo, porque quando a gente festeja muito, se vai brigar por todos os títulos, se não vai, variação, elenco, tem peças, quando não tem um, falta outro. E hoje eu acho que, para além do bom trabalho defensivo do time de Jair Ventura, faltou trabalho ofensivo do time do Leonardo Jardim. Porque quando a gente sentou aqui no final de semana para debater o banho de bola que foi sobre o Grêmio, apesar do placar magro, a gente olhava para hoje e pensava numa sequência de banho de bola, sequência de criação, de repertório, de movimentação, a gente não viu isso. E não dá para falar só das trocas de peças, porque eu acho que quando você teve ali em algum momento o Carrascal no final de semana, se movimentava e gerava muito jogo pelas pontas. Era algo que você não vê hoje. O Grêmio também se fechou em algum momento, com menos qualidade, claro que o Vitória em casa, com a empolgação, com a torcida, com o mata-mata, como falou o Jean, né, te possibilita isso. Agora, é muita movimentação de um jogo que a gente não vê no outro. Não acho que pode simplesmente condicionar para a situação do gol no início. Acho que o Flamengo demora também a entender a urgência do jogo. É um Flamengo passivo em muitos momentos. O Flamengo toma um gol no início, e não é que ele toma um gol no início e começa a ir para cima.
Os números ali das finalizações, assim, a gente não pode se apegar a isso. Talvez só quem não viu o jogo. Ele Sim, falou, pô, sim, finalizou sim. 30 e tantas vezes. Mas quantas finalizações dessas foram finalizações bem produzidas, chances claras e chutes de fatos perigosos? Então a gente já vai começar a separar. sim. O Flamengo, quando toma 1-0 do Vitória, eu espero ver o Flamengo criando, com volume, mas com organização. Não teve organização, não teve uma urgência para criar, não sabia por onde criar. Acho que foi o Calçado que falou pelo lado esquerdo. É muito pelo lado esquerdo e pouco pelo lado direito, não sabia exatamente o que fazer, porque não tem uma aproximação para criar, e depois que começa a abrir mais o campo e começa a achar um pouco mais o Bruno ali no final do primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, quando você acha que vai emplacar ali volta também, o ritmo começa abaixo de novo. E aí, claro, quando você tem displicência, erro de defesa, você vai correr o risco. O Vitória estocou uma vez, estocou a segunda, e aí quando foi para o 2-0 começou a ir no abafa. E no abafa, sem organização ofensiva, eu acho que ter que falar do Flamengo. Você espera mais do Flamengo do que simplesmente ir para um abafa e bola para cá e levanta. E quando tem uma qualidade como gente como o Pedro, eu acho que o Pedro não pode falhar na finalização que ele falhou ali aos 40 e pouco, segundo tempo, se a gente está falando, por exemplo, de um cara que quer ir para a Copa do Mundo. Então, tem muitas falhas do Flamengo também, para além do bom trabalho defensivo do Jair Ventura. Não foi simplesmente, porque aquele dia também o Vitória fez tudo certo e o Flamengo não conseguiu. O Flamengo falhou hoje. E a gente pode falar porque quando o Flamengo joga bem, a gente vem aqui e falha. Falhou ao entender a demanda do jogo, a urgência do jogo, falhou quando precisou criar e não criou como criou contra o Grêmio. Falhou, eu acho que nas peças do Leonardo Jardim, entender que já poderia se deparar com um time um pouco mais fechado do Jair Ventura quando tivesse uma vantagem ali no placar. Então acho que o Flamengo também tem muito a falar sobre o jogo de hoje, não só a classificação do Vitória. Agora, justíssimo, porque você segurar esse time, travar, impedir que ele possa construir, ainda fazer 2 gols, é muito interessante. O Vitória tem muito que celebrar. Ele eliminou o Flamengo numa fase que pouca gente esperava. O Calçado frisou, né? Antes até de oitavas de final de Copa do Brasil. Então, é muito grande o que o Vitória faz hoje. Certamente pega muito desavisado que só vai pegar amanhã, acordar, olha e falar, 30 chutes, 2-0, para explicar isso. Foi exatamente o que eu falei. O Vitória tem méritos, mas o Flamengo criou para não perder esse jogo. O Flamengo acabou sendo eliminado pelas suas próprias falhas, porque o Flamengo poderia ter empatado esse jogo ou poderia ter levado para os pênaltis. Mas fazer o quê? Agora é aceitar a eliminação, né? Até ressaltando o momento do Vitória, Vitória 25 jogos sem perder, no Brasileiro em casa. Faz uma campanha muito boa, de muitas vitórias e uma derrota, depois eu levanto aqui certinho, mas faz um ótimo trabalho, uma boa fase do Vitória, agora consolidando com essa eliminação no Flamengo. O Pedro citou, faltou para o Flamengo. Calçado de jogo para você, todo mundo vem junto. Faltou o quê? Onde foi o principal problema do Flamengo nessa noite? Bom, o maior problema é esse 0 no placar que até o Birner citou, né? De ser inusitado em função do potencial do Flamengo. As escolhas do Leonardo Jardim, ele vem fazendo e eu entendo que são corretas. O Flamengo perdeu porque tinha o Danilo hoje? Não. Na defesa, não. Porque tinha Bruno Henrique e não o Pedro? Não. O Flamengo tinha potencial, ele foi de Luiz Araújo. O Luiz Araújo veio jogar. O Luiz Araújo faz muito esse movimento, jogar aqui por dentro. O Luiz Araújo, o Carrascal, o Samuel Lino, o Jorginho. E o lado direito fica para o Emerson Royal. O Emerson Royal é o lateral que joga apoiado ali o tempo todo, né? Então, se você pega a posse de bola, ela é gigantesca. A posse do Flamengo foi de, deixa eu ver, aqui 74%. Quer dizer, ele ficou com um quarto do jogo, a bola ficou com Vitória, até porque o Vitória condicionou isso a partir dos 7 minutos. Mas o Flamengo não conseguiu, né, nas suas triangulações, associações, gerar a finalização. Gerar a finalização boa, vamos dizer assim. Né? A finalização que gera mudança no placar. Então ele ficou muito travado na defesa do Vitória, o tempo todo, chutando em cima dos zagueiros, e aí o número de bolas travadas mostra isso. Mas o Flamengo fez partidas muito melhores nesse ano, e com o Leonardo Jardim, não vou nem buscar outros com o Leonardo Jardim, e hoje foi uma atuação ruim. Que o mata-mata produz, tá? A gente, quando chega no final do Brasileiro, às vezes a gente diz sobre o líder. Agora ele começou a jogar mata-mata. Porque o que a gente quer dizer com isso? Que é uma dedicação extrema àquela situação, né? Sim. E o mata-mata, ele é muito bem definido. E foi o que fez o Vitória. Agora, a missão do Vitória era enorme. Cara, o que o Vitória fez é gigante, porque o Vitória, com 1-0, eu tenho certeza que estaria
considerando a missão cumprida, levar o jogo para os pênaltis. E contando jogadores usados Né? e não usados, eu olhei aqui, são 10 jogadores lesionados Tem muita gente. do Vitória. Tem muita gente. Então o Vitória conseguiu mais, conseguiu não levar para os pênaltis, fazer 2 gols no Flamengo. O segundo gol também, uma bola que fica, né, viva na área do Flamengo. O Flamengo teve falhas, cara. Falhas assim que normalmente elas não acontecem e aconteceram. E aí, quando travou no acontecem... Vitória. E acho que também tem uma coisa, né, Calçade? Quando partidas abaixo acontecem no Campeonato Brasileiro, evidentemente, eu digo evidentemente até mesmo sem concordar tanto assim, mas é o que acontece. O peso acaba sendo menor, a repercussão acaba sendo menor. Rodada, É isso. então. Que foi o que aconteceu depois do jogo contra o Vasco, por exemplo. Né? O Flamengo tinha ali a possibilidade de encostar no líder, vencia um jogo por 2-0, toma 2 gols, aí já foi aquela alto nível o tempo todo, com a quantidade de jogos que a gente tem, etc. e tal. Agora, no mata-mata, um jogo abaixo, um erro individual, uma partida de alto nível como foi a partida do Vitória hoje, né, com lances como o do Eric, que são lances iluminados ali, que não acontecem o tempo todo, embora no caso dele até esteja acontecendo bastante, mas uma partida com esse contexto acaba tendo um peso e uma repercussão muito maior, porque causa uma eliminação, e nesse caso uma eliminação completamente inesperada, porque a gente não está falando de um Flamengo e Fluminense, né, um Flamengo e Palmeiras, um Flamengo e Cruzeiro, quer dizer, a gente está falando de um elenco que é um elenco mais limitado do ponto de vista financeiro, né, com menos recursos, com menos jogadores renomados, e mesmo assim o Vitória conseguiu um grande feito, e a gente repete, muito mérito do Vitória, mas também é inevitável. Para que o Vitória consiga eliminar o Flamengo, você vai precisar das duas coisas. Muito mérito do time baiano, que houve, indiscutivelmente, mas também, indiscutivelmente, demérito do Flamengo, que criou muito pouco, apesar dos números, teoricamente, dizerem o contrário. Mas as chances claras a gente vê que não foram tantas assim. A gente está vendo. A gente viu o gol do Eric, que é um chute muito feliz, e aí a jogada que gera o escanteio do gol, contra-ataque, você vê tudo posicionado ali. E aí foi o uma jogador... defesaça do Rossi. Exato. E aí eu já vou chegar num ponto que tem muita gente falando nas redes sociais, que é a questão dos selecionáveis do Flamengo, Danilo e Alexandre. Eu já vou falar sobre isso. O Pedro tocou, Birner, no ponto do chute a gol, de olhar a ficha técnica e falar 30 chutes e tudo mais. Primeiro tempo, o Flamengo não conseguia chegar em nenhum momento na área. Era só chute de fora. E assim, e até acho que não estavam errados. Eles não chegavam na área, abriam um pouquinho e eles batiam. Não é um chute do Luiz Araújo. Cara, aí você vê a falta que faz um jogador armador, um Lucas Paquetá, um Arrascaeta principalmente. O Flamengo é só... Quando joga sem armador, fica sem jogada. Jogando pro lado e cruzamento, jogando pro lado e cruzamento. Olha o tanto de cruzamento que o Flamengo deu no jogo de hoje. Isso passa pelo fato da gente não ter um Arrascaeta, ou no caso o Lucas Paquetá, para fazer a função do Arrascaeta também. Cara, é muita coisa que envolve essa eliminação de hoje. Esse é o melhor lance do Flamengo no primeiro tempo. O jogo estava muito morno, né, Birner? Só para passar, porque o Felipe te chamou. Foi o chute do Luiz Araújo aos 30 e poucos minutos ali, que meio que coloca o Flamengo no jogo. Porque era um jogo de vitória 1-0, Flamengo, você fica ali, mas será que vai para cima? Será que vai pressionar? Tem qualidade, mas não ia exatamente para cima. Começa a chutar de fora, justamente porque essa aproximação, que é uma marca desse time, quando não acelera em velocidade, tem isso também. O Flamengo, do Leonardo Jardim, joga muito bem com o campo. E tinha jogadores em campo, como Samuel Lino e tudo mais, o próprio Cebolinha, para atacar se tivesse campo. E aí, quando ele não teve campo, ele queria se aproximando. Ele não tinha nem campo e nem aproximação. Então ele demorou para entender que era ou bater no gol ou criar para tentar levantar no Bruno Henrique. Só chegou no final do primeiro tempo esse tipo de jogo. E quando não tinha o espaço também, o campo, que é normal que o adversário tire o campo dos jogadores do Flamengo, não dê espaço, né? Até porque eles são rápidos, habilidosos, você tem jogadores com essas características, mas também individualmente os jogadores não tiveram bem, né? É isso. Eu estava olhando a escalação até para puxar quem se salvou. Exato. Porque acho que esse é um ponto também. Você pode, como o Calçade falou, acho que em relação à escalação não tem muito o que discutir. E talvez hoje, quando a coisa se fechou, tivesse que ter um mais inspirado para resolver, encontrar um, então hoje não teve esse Exatamente, cara. O cara que é o que muitas vezes acontece em jogos do Flamengo. Sim, que não é que o Flamengo joga bem o tempo todo. Sim, mas alguém tira um coelhinho da cartola. Alguém tira. Muitas vezes, é bom que se diga, muitas vezes o cara que mais tira coelhos, tem coelho sobrando na cartola, é o Arrascaeta. Exato. Isso é importante dizer.
Mas ainda assim você tem vários jogadores com capacidade para fazer isso e hoje nenhum deles fez. Olha lá, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Alexandre, Everton Araújo, Jorginho, Carrascal, o Samuel Lino, o Bruno Henrique e... Tá faltando quem aqui? O Luiz Araújo. Luiz Araújo, que aliás faz a melhor finalização no primeiro tempo. Mas assim, não fez um bom jogo, Não. Esse papo do Flamengo de não ter um ou outro, eu já não entro mais. Sim. É preciso ter um mínimo de coerência. Sim. Se a gente fala que é o melhor grupo de jogadores do Brasil, quando o treinador resolve colocar um ou outro muito bom. Não, É porque isso, aquele outro muito bom não entrou, é por isso que perdeu. Então o Calçade, lembra quando o Pulgar era o problema, a ausência do Pulgar era o problema no Flamengo, sinceramente. E aí, Birner? Eu vou muito na linha do Jean. Eu acho que foi um jogo de pouquíssima inspiração. A inspiração que o Eric teve de um lado, os jogadores do Flamengo não tiveram. O primeiro gol do Vitória, o gol do Eric, pelo amor de Deus. É um golaço. Se é um gol de um jogador notoriamente avaliado como craque, esse gol ia ser exaltado, destacado, como um golaço da história. Genialidade. É o que a gente falou do gol do Bom Tempo ontem. Olha lá. Dá uma olhada nisso. É um golaço. Cara, não há goleiro que pegue. Não há. Não tem como. Não, e o que é interessante é que a defesa estava posicionada, né? Podia ter 30 ali. De driblar pra dentro, mas acertar um chute desse não é em qualquer momento. O chute é magnífico, a bola vai com uma... E zero responsabilidade do Rossi antes que alguém comece a criticar. favor. Olha o movimento do goleiro, olha, a bola sai. Quando as pessoas pra fora, ela faz a curva pra dentro. Tinha 8 caras do Flamengo lá atrás. Ela sobe... E mesmo o segundo gol do Vitória tem uma solução ali da Pucheta também, dificílima, quer dizer, um jogo de pouca inspiração. Eu acho que o jogo do time do Jair Ventura, taticamente, foi um jogo irretocável, mas eu não tenho críticas ao jogo tático do Flamengo. Eu acho que é muito mais uma questão da inspiração, da falta de achar o lance individual, de acertar o cruzamento. Eu não estou entrando nos selecionáveis porque eu estou respeitando a pauta, porque eu teria que falar disso agora. Não, se quiser trazer, pode trazer. Tem problema. Eu acho que o Alexandre fez um jogo bem abaixo. Também acho. Bem abaixo, defensivamente abaixo, ofensivamente nada, né? Absolutamente nada, tudo bem, faz parte. Eu não sei qual foi a mobilização dos jogadores do Flamengo, porque você vai jogar em Salvador, você destacou na abertura, o Vitória vem conseguindo bons resultados dentro de casa. A torcida é uma loucura. Sim. A torcida é uma loucura. Sim. O Vitória vai fazer o jogo ficar intenso. Por quê? A ideia é tornar a partida desconfortável para o adversário. Inclusive, quando o adversário tem a bola. Porque quando o adversário tem a bola e martela, e não cria um lance de perigo, o time vai ficando irritado, é um jogo de mata-mata, né? É um jogo que tem outra característica, não é um jogo de campeonato brasileiro, é tudo ou nada ali, o gol no início, e aí o Flamengo precisa da inspiração, porque o time adversário está bem fechado e aí você não tem que destacar, você não consegue destacar nenhum jogador. É isso. Uma partida elogiável, né? E eu não sei, eu não consigo olhar para o técnico, acho que faz parte do futebol. Também acho uma outra coisa, eu sei que o pessoal aqui no chat vai ficar bravo comigo, eu já dizia isso antes, disse isso em toda a temporada, então não muda nada. A Copa do Brasil, para times como Flamengo e Palmeiras, é o terceiro torneio. É importante ganhar? Claro, é bom ganhar. Dinheiro, festa, você vê seus adversários, você ganha o mata-mata, as comemorações. Eu não estou dizendo que não é importante ganhar. Eu estou dizendo que para o Flamengo e para o Palmeiras, elas não são tão importantes quanto seriam para o São Paulo, quanto é para o Corinthians, quanto é para outras equipes que não podem almejar o título do Campeonato Brasileiro. Né? Então, assim, eu não sei mesmo, tá? Se isso não teve algum impacto no ambiente. Se os jogadores, por acaso... Mas não pode, entrar assim, não, vou ganhar, mas não pode. eu sou o Flamengo. Então, não, entendi. Eu não entendi, sei mas não pode. Mas eu também não posso descartar, olhando como os jogadores do Flamengo se comportaram, porque parecia um jogo de pontos corridos, de meio de tabela para o Flamengo. Isso, eu concordo. Né? O Vitória jogando a vida, jogando uma decisão. Mas lembra que isso já foi falado, e era outro elenco, era outra... Mas lembra que isso já foi falado, Birner, em outros momentos do Flamengo, até mesmo na Libertadores? Sim, especialmente na Libertadores. Especialmente. Mas às vezes isso acaba sendo inconsciente, pô. Os jogadores, tipo assim, essa é uma competição que a gente pode perder, tá ligado? Isso acaba sendo algo que fica no inconsciente dos jogadores e eles acabam jogando de qualquer jeito, velho. Hoje, se o jogo hoje tivesse mais 90 minutos, a impressão que dava é que o Flamengo não ia fazer um gol. É bizarro, velho.
na Libertadores contra adversários mais fracos. Não, o ano passado, na primeira fase, mas... E mesmo com os argentinos, assim, que passava no bagaço. Exato. Então, assim, eu não sei se é o campeonato em si, porque eu acho que isso... E eu sou um grande defensor dos pontos corridos, mas eu acho que isso é uma coisa que, assim, que em geral, jogadores de futebol no Brasil... eles sentem e gostam dos mata-matas. Eles gostam. Eu acho que, independentemente de você preferir uma fórmula ou outra, o mata-mata, é claro, ele gera toda aquela energia, todo aquele negócio. Então, não sei se dá para dizer que, se é que houve isso, não sei se houve, se é por causa da hierarquia do campeonato, entendeu? O cara, quando vem pro Flamengo, ele já é muito claro para ele que não tem essa. Os três... Tem que ganhar os 3. Até porque é o time que pode fazer isso, talvez o único. Né? Não é negociável dentro do Flamengo, eu acho que não tem esse papo. Assim, alguns grupos de equipes, de times de futebol, está muito claro que é o seguinte, cara, o que eu jogo fora? Ou o que fica num segundo plano porque não dá para disputar. Sim, sim. Isso está muito claro. No caso do Flamengo, isso não fica. Cair na quinta fase. Eu acho que tem outra coisa, Calçade, nesse papo da mobilização, eu até entendo quando às vezes, por exemplo, você verbalizou em alguma entrevista recente de diretor, de técnico, não dá para brigar nas 3. No meu caso, às vezes, muita gente, o Renato Gaúcho não tem elenco para isso, vai para a entrevista falar isso. E aí pode desmobilizar inconscientemente o elenco. Agora, o Flamengo, hoje de tarde, o presidente estava falando do BAP, estava em evento em São Paulo, falando de tríplice coroa. Você viaja para jogar, só para eu não ser injusto com ninguém. O Emerson Royal não é um cara que entra só para jogo reserva. O Danilo, não precisa falar. O Pereira, 2 caras que estão caminhados para a Copa. Alexandre, terceiro cara para a Copa, mas que merece debate. Jorginho com Everton Araújo, a dupla que vem muito bem nos principais jogos. E aí lá na frente, quem você tem? Ora o Bruno Henrique, ora o Pedro, isso não quer dizer que desmerece a competição, até porque o Bruno Henrique tem sido titular até em Libertadores, e Luiz Araújo escolhendo por opção. Então, não é sinalização de falta de mobilização. E aí, quando o Vitor fala ali de uma questão de tática do Leonardo Jardim, talvez não ideia de jogo no início, não tática. Agora, o segundo tempo a gente pode falar de um não trabalho do Leonardo Jardim, porque o primeiro tempo já estava te indicando o que não funcionava e quem não funcionava. Você volta para o segundo tempo sem mexer para o seu corredor direito. Demora a tirar quem não está funcionando. O que você tenta fazer não responde. Então, acho que a gente pode falar do Leonardo Jardim no segundo tempo, sim. Não especificamente da ordem tática do plano de jogo inicial. Agora, o time não respondia, os jogadores não respondiam e ele demora a mexer por ali. Eu acho que cabe, sim, falar do trabalho do treinador. Porque quando ele vai falar? Vamos ouvir? Vamos ouvir que daí a gente já conecta isso. Isso aí, rapaziada. Agora vai ser a coletiva do Leonardo Jardim. Eu não vou gravar, porque da última vez que eu gravei acabou pegando direitos autorais, então eu prefiro evitar de gravar aqui. Mas antes eu só... Mas é isso aí, rapaziada. Essa questão do elenco que foi, do time que foi pro jogo, cara, isso pra mim não influencia muito, porque o time que o Flamengo colocasse ia acabar sendo um time muito forte, porque o Flamengo tem um elenco muito forte. A questão não é um desinteresse de, a gente vai colocar a base pra jogar. Parece ser um desinteresse dos jogadores. Não chega a ser um desinteresse literal, assim, a gente não quer ganhar, mas é como eu falei, é algo que parece que é meio que inconsciente. A gente pode perder essa competição. Entende? Parece que é aquela parada que, tipo assim, se a gente perder não vai ter tanto peso, e aí acaba jogando um pouco mais desatento. Porque, por exemplo, o jogo defensivo do Flamengo contra o Grêmio não conseguiu atacar o Flamengo. O Grêmio não existiu contra o Flamengo no domingo passado. Nesse domingo agora, no caso. E hoje, simplesmente, o Vitória chegou 5 vezes e fez 2 gols, pô. Isso não tem justificativa de falar, o Vitória jogou absurdo. O Vitória não jogou esse absurdo todo. O Vitória jogou com raça. O Vitória jogou com vontade. Mas o Flamengo teve chances de fazer o gol. E o Vitória olha como foi os gols do Vitória, pô. Olha como foi os gols do Vitória. Foi um chute que acontece uma vez a cada 10 para o jogador daquele, ou a cada 20. E um gol todo cagado dentro da área de um escanteio que a defesa do Flamengo parece que tava... sei lá o que tava fazendo. Então, sinceramente, eu acredito muito nesse desinteresse inconsciente aí dos jogadores do Flamengo, de achar que é uma competição que pode perder, até porque já foi falado que
A prioridade do Flamengo é a Libertadores Brasileiro e eu acho que tem que ser mesmo. Mas eu acho que tem que levar a Copa do Brasil a sério também, porque se é pra fazer história, é pra fazer história. E uma tríplice coroa seria fazer história. Mais história do que o Flamengo já tá fazendo, no caso. Mas acontece, né? Nem sempre a gente ganha, a gente quer ganhar todas, mas nem sempre a gente ganha. E é como eu falei nas minhas redes sociais de vídeo curto, acho que toda derrota tem que trazer um aprendizado. E espero que essa derrota traga um aprendizado pro time do Flamengo. Valeu? Se você ficou até aqui, deixa esse like aí, se inscreve pra me ajudar, compartilha, curte, crédito de imagem ESPN, link vai estar na descrição. Tamo junto, é nóis e até a próxima.